Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje apresenta o caso de sucesso da Daiichi Sankyo. Você vai conhecer o processo para a gestão de requisitos estruturado pela empresa e como ele vem contribuindo para o atendimento dos diversos requisitos regulatórios existentes na indústria farmacêutica. A apresentação será realizada por Patrícia Ricarte e Rodrigo Martins, profissionais com sólido conhecimento na área de qualidade e com ampla experiência no desenvolvimento de projetos envolvendo farmacovigilância, assuntos regulatórios e melhoria de processos. Desejo a todos uma ótima apresentação. Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o gerenciamento de requisitos para o sistema de gestão da qualidade. Meu nome é Patrícia Ricarte, eu sou farmacêutica, eu trabalho há 10 anos na empresa Daiichi Sankyo e desses 10 anos eu estou há 7 na área da qualidade. Atualmente eu trabalho no departamento de qualidade em farmacovigilância e assuntos regulatórios e hoje a gente gostaria de falar um pouquinho sobre essa parte de requisitos com vocês. Olá, pessoal. Também vou fazer parte dessa apresentação. Meu nome é Rodrigo Martins. Eu sou químico e farmacêutico, também pós-graduado em Química e Gerenciamento de Projetos. Já estou aí mais ou menos 25 anos em indústria farmacêutica, né, sempre ligado à área da qualidade, sendo 18 desses 25 na Daiichi Sankyo Brasil. E eu sou gerente da área de qualidade em farmacovigilância e assuntos regulatórios, né? Tenho a oportunidade de trabalhar junto com a Patrícia. E, assim, de toda essa minha vivência profissional, a larga maioria foi na implantação e na melhoria contínua de sistemas de gestão da qualidade, com um interesse especial aí em abordagem por processos, e eu acho que isso vai ser refletido ao longo da nossa conversa aqui. E eu também sou auditor de sistemas de gestão da qualidade. Então, dando continuidade à nossa conversa sobre o gerenciamento de requisitos para o sistema de gestão da qualidade, é bastante apropriado a gente definir, né, entender direitinho o que é um requisito, primeiramente. E, para isso, eu trouxe duas definições que eu particularmente acho bem interessantes para a nossa conversa, que requisito é uma necessidade ou expectativa que é declarada, geralmente implícita ou obrigatória. Então, acho que aqui a palavra-chave é necessidade, né? Então, requisito é uma necessidade que a gente tem que cumprir. E essa apresentação da ISO é muito tradicional, mas tem uma outra, do IEEE, que também é muito interessante, que nos diz que um requisito é uma condição ou capacidade que deve ser atendida por um sistema ou componente do sistema para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outros documentos formalmente impostos. Aí eu acho que a chave dessa segunda definição são os exemplos de fontes de requisitos que a gente vê. Por exemplo, aí os contratos ou padrões ou especificações. Então, acredito que uma complementa bem a outra, né? Então, por um lado, a gente tem que o requisito é uma necessidade, por outro lado, a gente vê que o requisito tem uma fonte, né? Tem fontes que a gente deve seguir. Então, é claro que é importante a gente pensar o quão importantes são esses requisitos, né? Então, como a Patrícia e eu acabamos de falar, nós somos da área farmacêutica, né? E a área farmacêutica é um setor muito regulado, como vocês devem saber. Então, nós temos um grande número de legislações da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que devem ser seguidas e devem ser aplicadas à nossa operação rotineira, seja do ponto de vista de produção dos medicamentos, do controle dos medicamentos, de todo o sistema da qualidade. Mas, independente de ser um ramo farmacêutico ou qualquer outro, muito provavelmente a larga maioria dos setores tem guias, tem boas práticas a serem seguidas, tem códigos, então todos esses acabam gerando requisitos no final das contas. Independente disso também, é importante a gente contextualizar que a gente hoje vive num mundo globalizado e que é cada vez mais globalizado, né? Então, muitas empresas exportam produtos para outros mercados, estabelecem contratos de negócio com empresas de outros países. Então, isso inerentemente traz a necessidade de você seguir um requisito regulatório de um outro mercado, uma regulação, uma boa prática, um guia de um outro mercado, ou um requisito contratual com esse seu parceiro de negócios.
Então, isso, obviamente, dos dois lados, mas pensando em nós como que a gente vai fazer a gestão desses requisitos, é importante a gente se dar conta que isso também impacta. Outro ponto que é interessante dizer, e cada vez mais as empresas buscam uma certificação, por exemplo, na série ISO 9000, que tem a ver com o sistema de gestão da qualidade, ou ISO 14001, que é gestão de meio ambiente, ou OSHA, enfim, tem um grande número de guias que geram certificação. E todos esses guias, sem dúvida nenhuma, trazem requisitos específicos que são uma condição para a sua certificação. E claro que, né, finalmente, a gente ainda tem aqueles requisitos que são criados pela própria empresa. Existem requisitos estatutários, guias, códigos, por exemplo, um que é muito importante hoje em dia, o código de conduta. Então, o código de conduta, sem dúvida, gera requisitos a serem cumpridos por cada colaborador da empresa, políticas, procedimentos. Para quem trabalha numa empresa multinacional, muitas vezes existe uma área de compliance, uma área de qualidade global, que emite documentos referenciais globais para todas as subsidiárias, todas as afiliadas seguirem, e, mais uma vez, a gente vem com requisitos junto com esses guias aí. Então, fica claro que tudo isso gera um grande desafio. E aqui, obviamente, eu não acredito que eu vou conseguir listar todos os desafios, porque definitivamente é um trabalho complexo, mas acredito que a gente consegue listar os mais interessantes ou os mais proeminentes, né, nesse momento, que seria, obviamente, demonstrar o compliance a todos os requisitos, né, principalmente quando a gente tem uma combinação de requisitos, né, várias fontes. Então, por exemplo, o seu produto, além de estar no mercado nacional, se ele vai para o mercado latino-americano com outros países, então você tem o seu requisito local, você tem um requisito a cumprir do mercado de outros países. Então, isso começa a gerar, obviamente, um desafio para você conseguir combinar toda a demonstração a todos esses requisitos. E, claro, que é importante combinar isso de forma racional, né, todos esses múltiplos requisitos, de forma que você não gere burocracia demais na sua operação ou até mesmo redundância. Então, não é incomum, e aí, obviamente, o meu exemplo é do ramo farmacêutico, aquele que eu tenho mais experiência, mas não é incomum que, por exemplo, um determinado requisito ele se repita numa legislação local e numa legislação de um país latino-americano, mas de forma diferente. Então, por exemplo, você tem, por exemplo, um prazo para seguir numa legislação local e você tem um prazo diferente para seguir na legislação de um outro país. Então, isso é um requisito. Então, como que você vai fazer na sua operação? Você vai criar um ponto de decisão toda vez que você gera o seu produto, ou você vai adotar o prazo ou o requisito mais estreito como padrão para que você consiga cobrir tudo com uma operação só? Enfim, são decisões de negócio, mas fica como exemplo de como acomodar esses múltiplos requisitos. E lógico que o gerenciamento de requisito deve estar na área correta. Então, na função mais adequada, na área, sob responsabilidade da área mais adequada dentro da sua organização. Outro desafio que, claro, isso varia de empresa a empresa e da complexidade da empresa, do tamanho da empresa, é, obviamente, como que você vai envolver as múltiplas áreas na discussão e na implantação dos requisitos. É difícil que um requisito seja específico para uma única função. Ele tipicamente, principalmente quando a gente fala de legislações, guias, eles geralmente não são tão específicos assim. Geralmente eles te mostram o que você deve cumprir, não necessariamente como. Um contrato, às vezes, ele é um pouco mais detalhado, mas mais um guia ISO 9001, por exemplo, ISO 9000, ISO 9001, uma legislação da Anvisa, eles tipicamente não vão ser tão detalhadas assim, então você, inevitavelmente, vai ter que entender como esse processo ocorre na sua empresa e envolver as áreas necessárias para garantir que todo mundo trabalhe de forma consonante para gerar o compliance a esse requisito. E, finalmente,
lógico que os requisitos eles não são estáticos, né? Mesmo as legislações, as normas, elas recebem atualizações periódicas, mesmo que seja a cada alguns anos, mas elas recebem esse tipo de atualização. Então, acompanhar de forma organizada a evolução desses requisitos é muito importante. E aí, claro, a gente tem algumas outras fontes talvez mais dinâmicas de requisitos, né? Dependendo da intensidade que os colegas de novos negócios, por exemplo, fecham contratos de negócios com outras empresas ou parcerias, provavelmente vocês tenham requisitos mais frequentes vindo de uma parte do que de outra. Ou seja, tem que ter, eu acho que a grande mensagem é que provavelmente seja uma boa prática ter um processo para organizar e para gerenciar os requisitos para que eles cheguem na ponta, que eles cheguem na operação de forma adequada, no tempo correto e da forma correta. Então, aqui eu vou começar a falar sobre uma proposta de como pode ser, os requisitos podem vir a ser gerenciados. É claro que isso é muito influenciado pela nossa experiência, né, da Patrícia, da minha, em relação ao trabalho que a gente tem feito. Evidentemente, existem outras maneiras de fazer isso. Então, isso aqui é uma recomendação, isso aqui é um compartilhamento da nossa experiência. Então, um ponto que provavelmente seja bastante óbvio é que a gente tem que determinar quais são as fontes de requisitos que nós vamos seguir. A gente tem que fechar o universo de requisitos para que a gente consiga se organizar. Então, por exemplo, né, vou voltar ao ramo farmacêutico. Então, por exemplo, quais guias da Anvisa, quais legislações do meu mercado-alvo latino-americano vão ser estudados e quais contratos de negócio vão ser seguidos para que eu influencie, para que eu aplique aquelas regras de negócio na minha operação. Isso, obviamente, pode se estender a normas, a códigos, a políticas, como eu citei anteriormente o exemplo de procedimentos ou políticas globais para quem trabalha numa empresa internacional. Tudo isso tem que ser colocado dentro do âmbito daquele universo de requisitos, ou de fontes de requisitos, melhor dizendo, que a gente vai ter que seguir. E também para quais áreas os requisitos se aplicam. Tem requisitos que se aplicam a algumas áreas, outros podem ser importantes para uma empresa inteira, como, por exemplo, um código de conduta. Então, essa nuance de onde será implantado, de onde será discutida a implantação do requisito e como ele vai ser, isso definitivamente influencia no seu gerenciamento. Então, um ponto que também provavelmente é muito óbvio, mas vale muito a pena discutir, é o quanto é importante o apoio da alta gestão e da cooperação coletiva no gerenciamento de requisitos. Porque, definitivamente, não vai ser simples implantar novos requisitos na sua operação de forma isolada. Então, principalmente em requisitos que impactam muitas áreas, é importante que todo mundo esteja bem alinhado, seja a alta gestão das áreas envolvidas, sejam os pares, sejam os colegas operacionais, de forma que a gente realmente consiga garantir uma cooperação produtiva e um alinhamento de propósito, principalmente, né? Porque não é nada incomum que o requisito para uma área seja influenciado por entradas de outros processos de outras áreas, né? Então, é aquela velha conversa. Um processo tipicamente não começa e termina na mesma área, né? O seu processo muitas vezes começa a partir do final do processo de uma outra área e termina num ponto que serve de ponto de início para o processo de uma outra área. Então, as coisas se conectam. Então, esse alinhamento com alta gestão, com os seus pares, com outros gestores, é essencial. Então, aqui, obviamente, esse apoio, ele normalmente vai demandar de reuniões, de discussões, de treinamentos. Então, tudo isso entra dentro dessa obtenção de apoio e de cooperação. E aqui,
É uma proposta de fluxo para o gerenciamento de requisitos. Ele é basicamente o que nós fazemos hoje para a nossa operação, mas lógico que ele é super adaptável para a operação e para a experiência e para o contexto de cada colega, de cada empresa, né? Então, para a gente, o processo ele começa sempre que a gente tem o conhecimento de um novo requisito. Então, é claro que a gente fala de novo requisito, mas na verdade pode ser uma revisão, por exemplo, uma nova versão de um guia, uma nova revisão de uma política global, ou também do seu cancelamento, né? Pode acontecer de um determinado guia, uma legislação, ela simplesmente se tornar obsoleta. Então, aqui quando a gente fala de requisitos, eles podem ser uma grande novidade, um item novo, ele pode ser uma alteração do que já existe, portanto, uma revisão, ou simplesmente o cancelamento. E o cancelamento é interessante, né? Parece simples, ok, eu não tenho mais que atender aquilo, mas você já tem alguma coisa implantada na sua operação. Como que você vai tratar? Você vai manter? Você vai mudar? Enfim, é a oportunidade que você tem para pensar no assunto. Então, a área responsável, né, por esse novo requisito, seja qual área de negócio a gente puder elencar aqui, a gente puder exemplificar, na nossa operação a gente criou um formulário, que em breve vocês vão ver um exemplo aí, a gente criou um formulário que ele é iniciado pela área responsável, que identificou, que é maior responsável, vamos dizer, por aquela fonte de requisito, e esse formulário, junto com essa fonte de requisito, é submetido a todas as áreas impactadas. Então, essas áreas impactadas, e a gente já está indo para a segunda caixinha ali do nosso fluxograma, as áreas impactadas vão avaliar essa nova fonte de requisito, ou essa revisão que seja, e vai entender se aquele item gera impacto para a operação e vai propor um plano de ação, vai propor ações para a implantação desse novo requisito, dessa alteração de requisito. E esse formulário também é muito importante para coletar o racional de tudo isso, porque, por exemplo, não é impossível que você submeta, por exemplo, essa fonte de requisito a uma determinada área e ela chega à conclusão que aquele requisito não se aplica. Ótimo, não tem problema nenhum. Então, a gente vai documentar isso, e aí talvez seja um caminho muito de uma pessoa com experiência em qualidade como eu, né? A gente documenta tudo, mas é muito importante que seja documentado o racional, o porquê aquele requisito não se aplica à sua área ou à sua operação. E aquilo vai ficar documentadinho ali, porque, enfim, em algum momento pode ser importante a gente evidenciar o porquê a gente fez ou não fez alguma coisa, ou a gente aplicou ou não aplicou um determinado requisito na operação. E aí, uma vez que as áreas impactadas façam sua avaliação, registrem sua avaliação no formulário, ele volta para a área responsável, que vai revisar, vai alinhar, assim, principalmente quando existem múltiplas áreas contribuindo, não é atípico que haja alguma redundância, algum ponto conflitante ali na avaliação entre as áreas, então acaba sendo responsabilidade do iniciador alinhar esses pontos. E aí, finalmente, uma vez que essa avaliação toda está pronta, já tem uma proposta formal ali, uma proposta racional de um plano de ação com responsáveis, com prazos para serem seguidos e que eles, obviamente, conversem entre si. Esse documento, esse formulário, ele vai para o sistema Soft Expert. Então, ele é submetido ao módulo documento, onde a gente inclui não só o formulário, como o documento referencial, e a Patrícia vai detalhar isso melhor em breve, e ele passa pela revisão e aprovação do grupo, né, envolvido, de gestores envolvidos, para que a gente garanta o envolvimento e a aprovação daquela avaliação e do plano de ação proposto dali para frente. E, finalmente, as ações em si, né, elas vão ser cadastradas no plano de ação, né, no módulo plano de ação do sistema Soft Expert, para o nosso controle e acompanhamento também. E aí, claro, é um fluxo bastante simplificado, e sinto-se à vontade de colocar suas perguntas, mas eu acho que dá uma boa visão para a gente entender como que a gente desenvolveu esse caminho. E aqui, só se atendo a alguns pontos importantes desse fluxograma, né, eu gostaria de ressaltar novamente o envolvimento das partes interessadas, né? Muitas vezes a gente conhece como stakeholders,
porque, enfim, a gente tem ali o papel importante da função responsável, do iniciador, né, para que ele verifique adequadamente quais são as outras áreas impactadas que devem ser envolvidas e, claro, assegurar, né, tem a responsabilidade adicional de realmente assegurar que todos eles tenham a oportunidade de avaliar devidamente se aquela potencial fonte de requisito foi bem avaliada e adequadamente considerada pela pessoa que fez a avaliação. E lógico que aí tem inerentemente a escolha da pessoa que vai fazer a avaliação. Obviamente, tem que ser uma pessoa com expertise suficiente do processo, da operação envolvida, para que ele possa ler aquela fonte de requisito, interpretar adequadamente e pesar os seus devidos impactos. E é claro que no meio de tudo isso, né, normalmente a gente tem uma linha de comunicação que pode ser além daqueles que vão fazer puramente a avaliação em si, né, o trabalho operacional, vamos dizer assim, da avaliação. Então, tem os famosos for your information, né, então, eventualmente, um diretor de área, um gestor de área, pode ser importante estar copiado para ele entender o processo e para que ele possa dar apoio para que tudo isso ocorra da forma mais tranquila possível. E, finalmente, vem a parte, no fundo, final, né, mas que é o grande objetivo, que é a internalização dos requisitos. Então, após a avaliação de todas as partes interessadas, o seu grande objetivo é criar um plano de ação que tenha sido elaborado, né, por todos os especialistas, todos os avaliadores, de forma a garantir que aquele determinado requisito seja devidamente implantado na operação. Por exemplo, você vai criar um novo processo, um novo documento, ou vai revisar um documento, ou vai aposentar um documento que se tornou desnecessário. Enfim, aqui eu acho que o grande ponto dentro da criação desse plano de ação é lembrar do que a gente discutiu alguns slides atrás sobre como combinar os requisitos com a sua operação de forma a não gerar muita formalidade, muita burocracia e eventualmente até redundância. Então, às vezes, e aí dividindo uma experiência muito minha, talvez, mas eu acho que ao longo dos anos a gente sempre vê quando vem uma nova regulamentação, um novo guia, uma nova fonte de requisitos, muitas vezes as pessoas leem linha a linha aquela regulamentação, aquele documento referencial e tem, às vezes, o ímpeto de traduzir cada linha ou cada requisito em um novo documento, em uma nova prática. Claro que isso é uma possibilidade, mas eu diria que, por experiência, talvez seja um dos jeitos mais difíceis de chegar lá, porque você gera um volume de trabalho tão enorme que fica muito difícil de gerenciar. Não há recurso que seja suficiente, às vezes, para fazer isso. Então, é muito mais importante, nesse momento, combinar de forma adequada a sua fonte de requisitos com a operação que você tem de forma racional, bem pensada, evitando redundâncias, do que simplesmente fazer um depara entre aquele novo item ou item revisado direto para um item novo na sua operação. Então, eu encerro minha parte aqui e eu vou passar para minha amiga Patrícia, que vai continuar dando detalhes sobre esse processo que a gente desenvolveu. Obrigado por hora. Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui à apresentação do Rodrigo, agora eu gostaria de fazer um pouquinho o link entre tudo que o Rodrigo explicou, a parte mais conceitual, e em como a gente utiliza o sistema Soft Expert para fazer esse gerenciamento de requisitos. Então, o primeiro passo que a gente fez, né, foi elaborar um formulário de avaliação de requisitos, que nele, na realidade, vai ter o envolvimento de todas as partes interessadas. Então, o departamento responsável, né, assim que ele tiver conhecimento de um novo requisito, ou cancelamento ou revisão, ele vai pegar esse formulário, realizar um preenchimento básico e depois encaminhar para os departamentos impactados, para que eles realizem o preenchimento do formulário com a descrição dos impactos, né, e estabelecimento do plano de ação. Aqui é só um overview e agora eu vou falar mais detalhadamente sobre esse processo. Então, aqui a gente tem o formulário mesmo, propriamente dito, né? E ele é dividido em 3 etapas.
Então, a primeira etapa, como eu falei, são as informações básicas, que é basicamente, né, que tipo de requisito é esse? Então, se ele for o cadastro de um novo requisito, pode ser uma revisão, como o Rodrigo mencionou anteriormente, ou ainda um cancelamento. Então, o departamento responsável ele vai preencher uma dessas opções e incluir uma justificativa de por que ele está revisando, cancelando, né, ou realizando aí um novo cadastro de um requisito. E junto com essa etapa, com essas informações básicas, é muito importante para nós que o documento referencial esteja disponível para os departamentos impactados. O documento referencial, nesse caso, ele nada mais é do que o próprio requisito, e é importante que ele caminhe junto com o formulário, porque ele vai ser a base para a avaliação dos departamentos impactados. Tá? Então, preenchendo essa primeira etapa das informações básicas, o departamento responsável ele vai encaminhar o formulário para os departamentos impactados, que eles vão preencher o que a gente chama da etapa 2, né, do nosso formulário. Então, nessa etapa 2, basicamente, os departamentos impactados, eles vão realizar a leitura, né, do nosso requisito e descrever, então, se vai ter impacto ou não para o processo, né, para o processo ou as documentações da área. Então, nesse caso, para nós, é muito importante que, independente de que tenha impacto ou não, esteja descrito, né, o racional adotado para a gente poder ter depois uma rastreabilidade de se foi aplicável ou não, o porquê e quais são os pontos impactados. Caso tenha, então, impacto, aí o próximo passo vai ser detalhar o plano de ação. Então, o departamento impactado vai descrever ali as ações aplicáveis e aí ele finaliza, então, essa etapa 2 com a avaliação do documento referencial, né, os impactos e o plano de ação. A partir do momento que todos os departamentos impactados, eles realizarem essa avaliação, esse formulário ele é encaminhado, então, para o departamento da qualidade, que vai fazer o processamento final, que na realidade vai ser incluir esse formulário, documento referencial, dentro do módulo documento do sistema Soft Expert. Tá? Então, aqui na realidade é um exemplo, né, de como a gente realiza o nosso cadastro atualmente dentro do módulo de documentos. A área da qualidade, ela vai pegar, então, esse formulário, que tem todas as informações aplicáveis, junto com o documento referencial, e vai incluir dentro do sistema. A gente vai fazer a inclusão de um roteiro com o elaborador, os revisores e aprovadores, que, na realidade, né, os revisores e aprovadores vão ser os gestores das áreas impactadas, então eles vão ter a oportunidade de avaliar e checar se está tudo ok com a documentação. Nesse caso, nós optamos, aí até tem um exemplo na tela, por um roteiro que eles chamam de variável. Então, cada vez que eu vou cadastrar um novo requisito, eu posso escolher quem são meus revisores e aprovadores. Mas o sistema ele traz a opção de você já ter um roteiro fixo. Então, por exemplo, sempre que eu for abrir um requisito, eu já vou ter o meu gerente da qualidade para aprovar, os gerentes das áreas específicas, ele já pode trazer também algo pronto, então fica a critério aí de cada companhia o que for mais aplicável. E o mesmo a gente pode fazer no caso da segurança. Então, a segurança eu posso tanto já parametrizá-la previamente e colocar quem tem acesso apenas à leitura, à visualização, quem pode fazer qualquer tipo de edição, ou eu posso fazer a partir de cada um dos requisitos que eu for inserindo do sistema. Eu posso fazer individualmente essa adequação de segurança também. Tá? Então, a gente pega, cria insere os arquivos eletrônicos, insere os aprovadores, faz a adequação da segurança, se necessário. Esse documento, então, ele vai ser disparado automaticamente para que todo mundo faça a aprovação e revisão. A partir do momento que todos aprovaram, o documento ele se torna vigente. Então, com o documento vigente, a gente passa a utilizar o módulo plano de ação para realizar o cadastro das ações que foram inseridas no formulário dentro do plano de ação do sistema Soft Expert. Tá?
E daí, nesse caso, a gente tem também a mesma possibilidade, né, do plano de ação de colocar um roteiro fixo ou variável na questão da aprovação. Então, você pode incluir os mesmos aprovadores, se você quiser, do módulo documento, no módulo plano de ação, ou uma vez que já foi aprovado, já disparar automaticamente as ações para os responsáveis. E no módulo do plano de ação, tem algo que nós internamente, a gente gostou bastante, que é a possibilidade de você associar um documento, do módulo documento, com o seu respectivo plano de ação. Então, no momento que a gente está cadastrando o plano, o sistema ele permite que, do módulo plano de ação, eu consiga ir até o módulo documento e pegar aquele meu documento finalizado, né, homologado, e associá-lo ao módulo plano de ação. Então, por fim, no plano de ação, eu vou ter todas as informações que eu preciso. Eu vou ter o meu documento referencial, que é o meu requisito, eu vou ter o meu formulário finalizado, aprovado, e eu vou ter todas as ações ali que são referentes para a implementação desse requisito. Aqui falando um pouquinho do gerenciamento do plano de ação. Então, só para vocês verem como é que fica aí a telinha, a partir do momento que nós vamos cadastrando as ações, o sistema ele é bem visual. Então, a partir do momento que eu cadastro, que eu insiro ali a minha data de início e término, o sistema ele já mostra ali a questão do prazo, do que está já em atraso, do que está em dia. Eu tenho ali na categoria tipos de ação. Então, essas ações eu posso parametrizar previamente de acordo com o que é aplicável para mim. Então, eu posso ter ação imediata, ação corretiva, isso tudo a gente cadastra previamente e depois, no momento do plano de ação, a gente só vai optando pelo que foi cadastrado. Tá? E lógico que o sistema também, ele permite que a gente tire relatórios desse plano de ação, faça filtros, por exemplo, com as ações que estão em dia, que estão em atraso. Você tem a possibilidade de fazer o link entre as ações, utilizar uma ação predecessora, então isso também pode facilitar bastante o processo, e você inclui, então, os seus responsáveis, e a partir do momento que esse plano de ação, então, ele for disparado, for finalizado, vai chegar, o sistema encaminha automaticamente para cada responsável de ação a necessidade, então, o que tem que ser feito, e a pessoa vai ter a oportunidade, se ela quiser, de verificar todo aquele documento referencial e o formulário de avaliação de requisito. Então, no momento que todas as ações foram disparadas para os responsáveis, cada um foi dando, né, inserindo uma evidência para dar baixa na sua ação. No momento em que todas as ações que elas forem encerradas pelos respectivos responsáveis, o sistema ele encaminha automaticamente um e-mail para o responsável do plano de ação. Porque no momento da abertura do plano de ação, o sistema ele pede para que você insira uma pessoa que vai ser responsável por esse plano. Então, a pessoa ali que você inseriu, ela vai receber a notificação de que para um plano de ação específico foram finalizadas todas as ações e que ele encontra-se encerrado. Então, a partir desse momento, a gente pode entender que o nosso requisito ele foi devidamente implementado, porque foram solicitadas ações, as ações foram estabelecidas, né? Então, a gente tem todas as etapas descritas dentro do sistema Soft Expert, tanto no módulo documento como no módulo plano de ação. Então, para nós, inclusive esse link que os módulos fazem entre eles é muito importante, né? E a gente consegue, então, ter todo o nosso racional estabelecido no sistema de forma automatizada e garantindo a rastreabilidade de todo o nosso processo. Bom, pessoal, era isso que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Espero que tenham aproveitado. Segue aí o meu contato, o contato do Rodrigo. Qualquer dúvida que vocês tenham, sintam-se à vontade para falar com a gente. Obrigada. Obrigado, Patrícia e Rodrigo, pela apresentação. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail dos apresentadores. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto.
Conheça também as soluções da Soft Expert para excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.